sou José Luiz, professor da disciplina de Contabilidade Intermediária da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje é sobre as variações patrimoniais. Vamos estudá-las. Inicialmente, cabe destacar a definição de atos administrativos e de fatos contábeis. Iniciando então por atos administrativos. Atos administrativos são todos aqueles atos praticados pelo administrador e que não afetam o patrimônio da entidade. Consequentemente, eles não serão registrados pela contabilidade. Como exemplo de atos administrativos, nós temos, por exemplo, a emissão de uma ordem de compra ou ainda uma solicitação de orçamento. Esses dois tipos de operações, eles não afetam o patrimônio líquido e, consequentemente, não são registrados pela contabilidade e, dessa forma, são definidos como atos administrativos. Diferentemente dos atos administrativos, os fatos contábeis são aqueles que provocam alterações no patrimônio da entidade e, em consequência disso, eles são registrados na escrituração contábil. Esses fatos contábeis, eles podem ser classificados em fatos permutativos, modificativos e mistos. Vamos iniciar então pelos fatos permutativos. Nos fatos permutativos ocorre apenas a permuta entre elementos do ativo e do passivo. Já nos fatos modificativos ocorre a modificação do patrimônio líquido. E finalmente, nos fatos mistos, ocorre simultaneamente a permuta entre elementos do ativo e do passivo e uma alteração no patrimônio líquido. Já as variações patrimoniais são aquelas modificações no patrimônio que são geradas pelos fatos contábeis. Então, as variações patrimoniais decorrem dos fatos contábeis e elas se classificam em variações qualitativas, variações quantitativas e variações mistas. Vamos olhar com calma cada uma delas. Iniciando então pelas variações qualitativas, que dizem respeito aos fatos permutativos. As variações quantitativas, então, elas decorrem dos fatos contábeis, onde ocorre uma permuta entre elementos do ativo e do passivo, mas sem alterar o patrimônio líquido, ou a situação líquida. Dessa forma, então, pode-se obter 4 combinações, que são as seguintes. Eu posso ter um aumento do ativo e uma redução do ativo, um aumento do passivo e uma redução do passivo, ou seja, uma conta do ativo é aumentada e a outra diminuída, uma conta do passivo é aumentada e outra diminuída, uma conta do ativo é aumentada e outra do passivo também é aumentada, uma conta do ativo é diminuída e uma do passivo é diminuída. Vamos ver exemplos práticos dessas 4 situações. Primeira situação, onde há o aumento de uma conta do ativo e a redução de outra conta do ativo, a gente verifica aqui, na compra de uma máquina à vista, pago em cheque, no valor de R$120. Nesse caso, ocorre um aumento do ativo máquinas, já que eu adquiri uma máquina, no valor de R$120, e sai dinheiro do banco, porque eu emiti um cheque, então uma redução do ativo bancos. Um segundo registro contábil é a reclassificação de financiamentos a pagar de longo prazo para curto prazo. Como o passivo circulante, no passivo circulante nós classificamos as obrigações que vencem em até 12 meses e no passivo não circulante aquelas que excedem de 12 meses, como regra geral, o que ocorre? No mínimo, ao final de cada exercício, as dívidas que estão ao longo prazo, elas passam parte para o curto prazo. Passam a vencer em até 12 meses e, consequentemente, a gente deve fazer, então, uma reclassificação para curto prazo, que significa
tirar uma parcela do valor que está no longo prazo e passar para o curto prazo. Nesse caso aqui, então, nós temos uma reclassificação dos financiamentos a pagar de longo prazo para curto prazo no valor de R$ 210. Então, na conta de financiamento a pagar, vai entrar o valor que estava no longo prazo, sai do longo prazo e vem para o curto prazo. Consequentemente, aumenta o passivo financiamentos a pagar, R$ 210. Já no longo prazo, nos financiamentos a pagar a longo prazo, há uma redução desse valor, já que sai do longo prazo e vai para o curto prazo. Então, nós temos uma redução do passivo, R$ 210. Um outro exemplo é a compra de mercadorias para revenda a prazo, no valor de R$ 240. Observem, como eu comprei mercadorias, aumenta o meu ativo estoques. Eu comprei mercadorias, entrou mercadorias no estoque. E por outro lado, como eu comprei a prazo, aumentou as minhas obrigações para com fornecedores, mais R$ 240. Finalmente, o último exemplo de variações qualitativas, o pagamento em dinheiro de contas a pagar no valor de R$ 165. Se eu paguei em dinheiro, há uma redução, sai dinheiro do caixa, portanto, uma redução do ativo caixa. E se eu paguei uma contas a pagar, reduz as minhas obrigações, contas a pagar. Dessa forma, menos P, R$ 165. Já as variações quantitativas estão relacionadas com os fatos modificativos da empresa. Então, elas alteram o patrimônio líquido, ora aumentando esse patrimônio líquido, ora diminuindo, de tal maneira que os fatos modificativos podem ser classificados como fatos modificativos aumentativos ou fatos modificativos diminutivos. Os fatos modificativos aumentativos são positivos, são aqueles que provocam aumento do patrimônio líquido, dando origem então às receitas, ganhos e aportes de capital dos acionistas. Já os fatos modificativos diminutivos são aqueles que provocam uma diminuição do patrimônio líquido e então dão origem às despesas, perdas, custos ou distribuição aos sócios, na forma de distribuição de lucros ou de dividendos. Dessa forma, também em relação aos fatos quantitativos, podem ocorrer 4 situações. Um aumento de um ativo com um aumento de uma outra conta do patrimônio líquido, a redução de um ativo com a diminuição de uma conta do patrimônio líquido, o aumento de um passivo com a diminuição de uma conta do patrimônio líquido, a redução de um passivo com um aumento de uma conta do patrimônio líquido. Vamos analisar então, exemplificando essas 4 situações. Primeiro exemplo então de variações quantitativas está aqui o lançamento número 1. Venda à vista de mercadorias em dinheiro, R$ 320. Nesse caso então, se eu vendi à vista mercadorias em dinheiro, entrou dinheiro para a empresa, então aumentou o ativo caixa, que representa o numerário que a empresa possui em espécie, né? R$ 320. Por outro lado, se eu vendi mercadoria, surge a conta de receita de vendas. Receita de vendas, ela é positiva no patrimônio líquido, aumenta o patrimônio líquido. Porque as receitas, a gente já viu, aumentam o patrimônio líquido, enquanto que as despesas diminuem o patrimônio líquido. Uma segunda situação, pagamento de material de limpeza do mês em cheque, R$ 190. Se eu emitir um cheque, saiu o dinheiro do banco, reduziu o ativo bancos, R$ 190. E se eu paguei despesa com material de limpeza, surge a conta despesa com material de limpeza. E as despesas sempre reduzem o patrimônio líquido, R$ 190. Terceiro exemplo, apropriação de despesa com aluguéis do mês, que serão pagos no mês seguinte. Então, se eu tenho uma apropriação de despesa de aluguéis em um mês, mas que só vai ser pago no mês seguinte, surge uma obrigação, a obrigação chamada aluguéis a pagar. Então, eu tenho uma despesa, passou um mês, eu contraí então uma despesa de aluguéis a pagar, aumentando as minhas obrigações
Então, aumento do passivo, aluguéis a pagar. Por outro lado, eu tenho uma despesa com aluguéis. E despesas sempre reduzem o patrimônio líquido, R$310. Finalmente, o lançamento 4, capitalização de um empréstimo, adiantamento a sócios. Então, nós temos lá no passivo um empréstimo que foi feito para o sócio e o sócio resolve capitalizar esse empréstimo. De tal forma que na conta de empréstimos vai reduzir o valor desse empréstimo lá no passivo, R$450, e por outro lado vai aumentar a conta do capital social. Mais especificamente aqui, vocês vão aprender na parte de escrituração contábil, vai ser então creditada a conta do capital a integralizar, né, nesse caso aqui. Isso porque quando ocorreu a subscrição, vocês vão aprender, vai ser creditado o capital subscrito e debitado o capital a integralizar, de acordo com o instrumento contratual. E no momento em que o empréstimo sai do passivo e entra na conta do capital social, então se acredita a conta do capital a integralizar. Mas nesse primeiro momento não nos preocupemos com isso, é importante só ver que aumenta a conta do capital social lá no patrimônio líquido. Variações mistas ou fatos mistos são aqueles em que ocorre simultaneamente troca entre os elementos patrimoniais, ativo e passivo, e modificação do patrimônio líquido. O primeiro exemplo que nós temos aqui é o pagamento em dinheiro de duplicata de fornecedor no valor de R$400 com juros de R$20. Então observe, se eu paguei uma duplicata do fornecedor de R$400 com mais juros de 20, eu paguei R$420 em dinheiro. Então, se eu pago algo em dinheiro, sai dinheiro da empresa. Então, reduz o ativo caixa, R$420. Se eu paguei uma duplicata de fornecedor no valor de R$400, reduz a minha dívida com fornecedores em R$400. Então, fornecedores, uma redução, menos P, de R$400. E, finalmente, se eu pago uma despesa com juros, surge uma despesa com juros. E as despesas sempre reduzem o patrimônio líquido no valor de R$20. Um segundo exemplo, recebimento em dinheiro de prestação de cliente no valor de R$300 com juros de R$15. Então, se eu recebo em dinheiro uma prestação de clientes no valor de R$300 com mais 15 de juros, nós recebemos então R$315 de clientes em dinheiro. Consequentemente, entra dinheiro na empresa, aumenta o ativo caixa no valor de R$315. Se nós recebemos um valor de clientes no valor de R$300, reduz o meu direito, no caso o ativo clientes, em R$300. Eu recebi uma parte, então eu tenho menos a receber dos clientes. E finalmente, se eu recebo R$15 de juros, eu tenho uma receita de juros que aumenta o nosso patrimônio líquido. Dessa forma, podemos resumir as variações patrimoniais da seguinte forma. Existem as variações patrimoniais permutativas, que não alteram a situação líquida, apenas modificam a permuta entre ativos e passivos. As variações modificativas, onde há alteração da situação líquida, isso é, do patrimônio líquido, ora aumentando, ora diminuindo. E mistas, quando ocorre a combinação das duas situações anteriores. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.